boa noite, meus amigos. Como vão vocês? Sejam bem-vindos. Vamos sair dos nossos tempos agora. Existem nesse mundo 7 continentes, 7 grandes regiões, onde habitam pessoas completamente diferentes umas das outras. Vamos agora para o 8º continente, onde todos nós habitamos juntos. Não importa o que acontece no Oriente Médio, Primavera Árabe, crises econômicas, guerras, desemprego, etc. A questão crítica e mais emocional é sempre a questão Israel e Palestina, diz o rei Abdullah II da Jordânia. E aí, Márcio, beleza? Seja bem-vindo, Tudo bem, meu querido. Muito obrigado. Foi muito prazer estar aqui com vocês aí. Valeu. A nossa amiga Ana Maria, muito querida, queria agradecer ela aí pelo nosso contato. Ela falou muito bem de você. Tô ansioso para te conhecer porque nesse mundo assim pandêmico, nesse mundo de tanta confusão que a gente está vivendo agora, é um alívio conversar com alguém que sabe um pouco sobre conflitos internacionais, tem algum insight, né, para oferecer para a gente. A gente faz o possível. A gente trabalha com isso há muitos anos, né? Mas, ao mesmo tempo, a gente nunca sabe o suficiente, né? E sempre erra muito, como todas as pessoas, de um modo geral, né? Mas erra, corrige, erra e assim vai, né? Então, você continua estudando, né? Continua sempre se atualizando. O trabalho, né? O trabalho é esse. Quando a gente está como professor, a gente não pode parar de estudar, de se atualizar, né? Até porque gosta, né? É apaixonado, né? Tipo uma obsessão. Como você faz para se atualizar hoje? Isso é uma curiosidade minha, né? Assim, um especialista como você, e que fonte você usa para ficar por dentro? Porque a gente vive na era supostamente da fake news, né? Então, como é que você manuseia isso, essas informações? Bom, tem uma questão importante que, infelizmente, não é acessível a todo mundo, que é conhecer língua estrangeira, né? Para você ter informação de ponta, você tem que conhecer inglês ou conseguir ler inglês. E, nesse sentido, você tem várias fontes de informação internacionais, revistas de diversas universidades que têm acesso, que a gente tem acesso. O grande canal é a internet. E também tem muita informação boa em sites brasileiros. Aí, para quem não fala português, etc. e tal, é claro que sempre tem uma pegada política, né? Dependendo da tua posição política, você vai preferir uma determinada informação ou outra determinada informação, contanto que não seja falsa, né? Tem que tomar cuidado com isso, né? E você, pessoalmente, prefere quais publicações brasileiras, só por curiosidade? Olha, eu gosto do UOL, eu pego muita informação no UOL. Eu também gosto muito do El País, da versão brasileira do jornal El País. Tá tendo muita coisa polêmica, né? Muita informação fora da caixa lá, né? Sim, mas isso você tem que ter o teu livre-arbítrio, né? De saber peneirar. Exatamente. Mas eu diria que, inclusive, na minha opinião, né, o El País está dando de 10 nos jornais brasileiros, né? De um modo geral, né?
E para Rio de Janeiro, especialmente para coisas da cidade, etc. e tal, eu ainda leio o Globo, eu continuo lendo o Globo, etc. e tal, ainda que eu não tenha convergência total com a linha do jornal, mas isso é outra coisa. Eu só leio essas coisas quando parece entrevista comigo. Ah, é. No meu caso é mais. Não sou tão assim popular. No meu caso é mais raro. Não, o meu também. Mas vamos brindar antes da gente começar os assuntos mais pesados. O que você acha? Vamos. Tem aqui Vou botar aqui um vinhozinho. Também tem Pô, essa aqui acabou. Bom que já botaram uma garrafa extra aqui. Porque... Valeu, Márcio. Sua saúde. Saúde. A sua saúde também, a minha saúde também, a saúde de todos aí que estão todo mundo aí perplexos. Márcio, o que você tem achado? Acho que antes de falar de Israel, né, que eu acho que tá um negócio que está acontecendo, eu queria saber sua perspectiva do mundo em termos de conflito internacional, né, do mundo na pandemia e o que a pandemia tem causado de repercussão em termos de conflito entre as nações bélicas. Olha, a pandemia pegou todo mundo, né? Em alguns países ela foi mais grave, em outros países ela foi... eu diria assim, em alguns países ela foi mais grave, em outros países ela foi muito grave. Né? Então alguns lugares do mundo estão começando a sair desse problema da pandemia por agora. Ainda não dá para ver direito, para vislumbrar de um modo claro como é que vai ser a situação pós-pandemia. Tem uns sinais aí, né? O governo americano, por exemplo, tem mudado completamente de postura em relação ao governo anterior, né, do presidente Trump. O novo presidente Biden está colocando o Estado muito presente, né? Inclusive na ajuda aos americanos, na organização de um plano de reconstrução lá da infraestrutura dos Estados Unidos, que realmente está muito velha, né? Aprovando trilhões de dólares para isso. Existe a questão de como é que vai ficar o posicionamento da China no sistema internacional. Isso tem uma importância capital, isso tem uma importância danada, e como é que vão ser as relações entre China, União Europeia e Estados Unidos, né? Isso também tem muita relevância. Ali na Rússia tem aquele problema da Ucrânia, né? Volta e meia está arriscado haver uma guerra ali entre Rússia e Ucrânia, que pode envolver a OTAN, na medida em que a Ucrânia for aceita na OTAN. A OTAN é a Organização do Tratado do Atlântico Norte, né? Eu lembro que reúne ali das aulas de Segunda Guerra Mundial. Pois é, que reúne ali a Aliança Ocidental, né? E aí a gente fica na expectativa de como é que as economias elas vão, e a vida, né, das pessoas vão se reorganizar a partir do final dessa pandemia. Acho que muito trabalho não presencial vai continuar existindo. Eu tenho a impressão que alguns setores vão se reformular nesse sentido, porque a tecnologia está dando suporte a isso. Então, isso é possível, né? Em determinados setores, por exemplo, na universidade, eu acho que a universidade vai continuar em muitas das suas funções e das suas ações dentro desse padrão, pelo menos parcialmente não presencial, né? Faz sentido. Pois é. E aí, talvez a pandemia ela tenha acelerado algumas mudanças. Acelerou muito. Que poderia acontecer. Inclusive, a gente está aqui hoje, agora, falando aqui no nosso talk show remoto, né? Justo por causa da pandemia, né? Porque senão as pessoas não teriam vamos dizer, essa abertura de mente para dar tanta vazão, né?
importância para um programa que está sendo feito apesar de que a gente fez esforços aí para ser a melhor tecnologia possível, né, mandando câmera para você, né, e mandando microfone, então assim o áudio e a imagem tá perfeito, mas mesmo assim o que as pessoas estavam acostumadas antes era né, uma emissora transmitindo uma coisa, um sinal perfeito sem delay, etc e tal. Então, o nosso programa também está aqui por causa disso que você está falando. Agora, na sua opinião, porque é claro que existe os conflitos internacionais, o que a gente está nos nossos tempos agora, né? No ano de 2021. Imagine que se a gente tivesse em 1942, ou na Alemanha nazista, ou na Inglaterra. A informação que a gente está recebendo, né, como povo, né, não é exatamente toda a informação de tudo que está acontecendo naquele momento, né, porque tem coisas ali nos bastidores, eu acho que até 41, 42, o povo alemão não sabia, ou até 43, ou até mais, o povo no geral, no alemão, não sabia dos campos de concentração, né, então, movimentação que estava acontecendo nos judeus, etc. Então, o que eu estou perguntando para você é até que ponto as informações que a gente sabe hoje, na sua opinião, né, porque acho que muitas das informações são insider information mesmo, né, o Pentágono sabe, olha lá. Mas, na sua opinião, até que ponto existem coisas acontecendo nos bastidores? Isso sempre acontece, né? Quer no setor público, quer no setor privado. As empresas, as grandes corporações, têm o seu inside information, né? Tem os seus segredos, as suas cautelas. Uhum. Isso também acontece em termos do poder público. O problema na área do poder público é o seguinte: numa democracia, em países democráticos, de um modo geral, eu pelo menos acredito nisso, eu creio que o segredo é inimigo da democracia. Então, os governos eles têm que ser o mais transparentes possível. E tem que haver, assim, ao acesso, facilmente do acesso do cidadão a informações dos seus governos, né? Então, o segredo ele só se justifica quando são áreas sensíveis, muito vinculados a problemas, por exemplo, de segurança nacional, né? Algum perigo externo, alguma coisa desse tipo, né? Agora, internamente, eu acho que isso, de um modo geral, é indesejável, especialmente aqui no nosso continente, na América Latina, onde nós passamos por períodos de governos autoritários, né? Em que tudo era segredo, em Sim. que havia cerceamento da liberdade de manifestação e expressão, esse tipo de coisa, né? E você não acredita, de acordo com o Noam Chomsky, né, no Manufacturing Consent, que acho que a fábrica de consentimento, sei lá como é que é em português, mas a opinião dele, e eu partilho até certo ponto dessa opinião, que dentro de uma democracia existem maneiras mais sutis, né, de sigilo e de uma espécie de engenharia social, de manter o controle do Estado, né, porque existe essa expectativa do povo de uma transparência de informação, e talvez a informação é mantida sigilosa de uma maneira mais manipulativa, né? Isso que o Chomsky dá a entender, pelo menos no livro dele. E aí, assim, ao mesmo tempo que eu concordo com você que no ideal da democracia o sigilo não é bem-vindo, eu acredito que na prática a gente vê que sim, né? Os estados optam, né? Tanto que a gente tem CPI disso e daquilo, né? Que descobrem um monte de coisa que estava acontecendo quando a gente achava que não estava acontecendo. Eu acho que também porque tem um volume de informação muito grande. E nesse volume de informação, mesmo quando você está soltando uma informação, do modo que você está soltando, você pode estar escondendo alguma coisa. Não sei se você está entendendo o que eu estou querendo dizer. Depende do modo que a informação é dada. É o ilusionista, né? O ilusionista está apontando para uma mão enquanto ele está com a outra mão fazendo outra coisa. Eu me lembro que tem uma série de TV da HBO
chamada West Wing, que cobria ali sobre o presidente Adoro. dos Estados Unidos. Essa série era excepcional. Aí os responsáveis pela comunicação da Casa Branca, eles diziam que tudo quanto era lixo, eles soltavam na sexta-feira, porque eles diziam que domingo de manhã ninguém lia o jornal. Entendeu? Então, isso exatamente, é isso. Eu acho que é isso que o Chomsky está... Não só isso, né, mas é uma das formas, né, porque depois da democracia... É porque até o amigo aqui, o Eric Judson, um abraço para você, está falando que os alemães não sabiam do campo de concentração. Porque dizem diferentes coisas, mas eu concordo que não sabiam, que eu acho que não ia ser sustentado. Mas isso que você falou do West Wing, que é até escrito pelo Aaron Sorkin, que é um dos escritores favoritos. Ele é maravilhoso com política, né, com conflito internacional. Então, acho que é isso que é o ponto, né? Que, tipo, no momento que entra uma suposta democracia, né? Aí você encontra outros artifícios, outras formas de esconder as coisas. Aí, a gente sabendo disso, que existe esse ilusionismo, né, do Estado, até porque é saudável, né? Porque também se eles fossem falar tudo, o povo do jeito que reage, né? Qualquer coisinha já, né, elege o Bolsonaro, qualquer coisinha que acontece vai de um caminho, vai para outro, né? O João Dória tinha, como é que chama? Aprovação 80%, depois cai para 20%. Qualquer notícia que sai, o povo é muito volátil nesse sentido. Aí eu queria te perguntar, na sua opinião, o que a gente deve tomar cuidado, o que você fareja que é notícia que não é exatamente o que a gente deveria estar prestando atenção como povo livre, democrático nesse mundo hoje? Em primeiro lugar, a gente tem que tomar cuidado conosco mesmo. Nós temos que ser seletivos na informação que nós mesmos repassamos. Você está ali na rede social, está ali no Facebook, está ali no Twitter, e você tende a repassar uma informação sem antes checar a credibilidade dela. Uhum. Então, acho que a primeira questão é assumir uma responsabilidade. Né? Que tipo de informação eu estou dando para os meus amigos, eu estou passando para os meus colegas, etc. e tal, porque não é verdade aquilo que eu preferia que fosse. Nem sempre aquilo que eu preferia que fosse é verdade. Então, eu posso estar, sem saber até, contribuindo para a onda de fake news. Então, eu acho que é a primeira preocupação aí. Márcio, eu vou te dizer que você está me dando uma ereção intelectual aqui, porque eu concordo plenamente com você que assim, a primeira coisa que a gente tem que olhar é qual é a nossa responsabilidade, né? Pô, isso uma coisa que eu costumo dizer para meus amigos cara, se a notícia é suculenta demais, você tem que duvidar, tipo assim, se colabora demais com as suas teorias, né, da conspiração, então eu questiono mais. Né? Pois questiona porque aquilo que eu preferia que acontecesse não necessariamente aconteceu. Então pode ser uma mentira. Então a primeira questão é essa. A segunda questão é quem é que está postando isso? Quem é que está produzindo essa notícia? É uma fonte de credibilidade? Né? É uma fonte que fala coisas que eu acho que, mesmo que eu discorde da pessoa, eu não gosto dessa pessoa, eu divido do que ela fala, mas eu posso entender que essa pessoa tem credibilidade, ainda que ela fale coisas que eu discorde. Então tem essa questão também, de você checar a credibilidade da fonte, que é o jornal, o site, a pessoa que está escrevendo, etc. e tal. Né? Viver numa democracia dá trabalho. Entendeu? Porque você tem o ônus da liberdade, né? Você tem a gente, e por isso que eu não gosto dessas coisas tipo CPI da fake news, entendeu? Porque não é responsabilidade do Estado definir o que é credível e o que não é. É responsabilidade da sociedade e do indivíduo. O indivíduo tem esse ônus. Se ele é um cidadão livre, ele tem o ônus de checar as fontes dele. Não é obrigação, ainda mais no mundo moderno, talvez em outro mundo que para você imprimir uma coisa, para você transmitir ao vivo uma coisa, você tinha que ter um aparato gigantesco, aí você podia proteger o povo de supostos fake news
com leis, né, de veracidade dos fatos, etc. E tal. Mas hoje em dia a gente vive num mundo que todo mundo tem informação do Facebook, do Instagram, do WhatsApp, né? Seja por repasse ou seja por fontes primárias, né? Amigos que estão dizendo, etc. Então a gente tem a responsabilidade como indivíduo de ter esse discernimento. Então a gente não deve olhar para o Estado para... O que você acha dessa ideia? Olha, isso é controverso. Eu tendo a concordar com você, porque esse tipo de situação pode começar a invadir coisas como, por exemplo, o direito de privacidade. E o direito de privacidade, por exemplo, ele tem que ser resguardado de modo bastante categórico. Porém, com as mídias que nós temos hoje em dia à disposição, você sabe que podem haver campanhas de insulto, mentira e difamação. Claro. E se isso é realizado com o apoio do poder público, aí para o mundo que eu quero descer. Exatamente. Aí eu acho que tem que ser investigado. Não, tá certo. Não, tá bom. Mas isso eu acho que é outra coisa. Isso aí eu não chamaria isso de fake news. Eu chamaria isso de uma campanha de manipulação pública, entendeu? Isso é para mim, é uma outra questão. Eu acho por quê? Porque no momento que você chama algumas coisas de fake news e algumas coisas de real news, você está trazendo um certo poder para o real news que você está chamando de real news, que aí a gente começa a questionar quem é a pessoa que está elegendo, né, o fake news e o real news. Porque não é tão simples assim, né? Tem muita coisa que está sendo chamada de fake news que vem de fontes grandes, e a gente sabe muito bem que, historicamente, jornais sempre escolheram partidos, escolheram aliados políticos e coisas do tipo. Então, no momento que você chama publicamente, você fala para o povo, você pode confiar que isso é fake, isso é real, você está dizendo, esse real você pode confiar com certeza, mas nunca foi o caso. É que nem, de novo, o Eric Hudson, que meu amigo está falando, hoje nem as chamadas fontes com credibilidade têm credibilidade e muitas vezes até divulgam fake news. Eu até adicionaria que nunca tiveram real e total credibilidade. Tem mais credibilidade do que o vizinho. Mas, assim, o ser humano sempre tem o ônus da liberdade. Tipo assim, você não deve acreditar piamente, completamente em nenhuma fonte, né? Você deveria dizer, eu tenho que ter discernimento. Pode ser o Charles Darwin falando alguma coisa, mas ele estava em certo contexto, ele estava em certa época, ele estava com um certo viés e uma certa coisa a provar. Então, no momento que você diz isso, fake news, real news, você tira da pessoa o ônus da liberdade, entendeu? Do discernimento. Sim, e tem um problema adicional, né? Parece que nós temos hoje em dia algum tipo de restrição à inteligência. A inteligência passou a ser alvo de crítica, né? Passou a ser alvo de desconfiança muito grande, passou até a ser indesejável. Então, um cientista fala alguma coisa e um sujeito no WhatsApp fala outra. Aí eu acredito no cara do WhatsApp. Eu não sei quem é, ele não trabalha naquela área, ele não tem conhecimento específico, e eu estou dizendo que o cientista é safado, e o sujeito estudou 30 anos aquele troço, ele tem obras publicadas, ele faz o trabalho dele de maneira adequada, e eu estou dizendo que ele é o inimigo, e não o Exatamente. Do WhatsApp que está falando bobagem que não entende Márcio, do assunto. Isso que você está falando, acho que colabora exatamente com o que eu estou falando, porque é o seguinte, eu acho que as pessoas começaram a se permitir ter essa falta de discernimento por causa que, antes da era da internet, os grandes jornais, para poder ganhar poder político e ganhar credibilidade, aliados com o Estado, criaram leis para dizer o que era fake news, o que tinha credibilidade e o que não tinha. Isso junto com o método científico e tudo mais, que tem, obviamente, coisas muito boas, mas tem esse lado ruim, que é tipo, a gente agora, porque um papel é peer-reviewed, né, a gente acha que ele é absoluto.
Não necessariamente, entendeu? Porque na academia, como você sabe muito bem, existem intenções nefastas, existem intenções preguiçosas, existem, entendeu? Uma série de coisas. Então, só porque um papel é publicado por uma certa... porque é peer-reviewed ou porque é publicado por uma certa publicação, não significa nem que ele é absoluto, nem que ele é confiável. Então, hoje em dia, eu acho que o povo está acostumado que, se está impresso, se está em letras de forma, sacou? Você pode confiar. Então, tipo, porque as gerações passadas cresceram com isso, que o que está impresso diz o governo, diz o Estado, diz as leis, que você pode confiar. Aí, agora, a gente mudou de geração, a gente está na geração do WhatsApp, e tem um monte de merda impresso, e as pessoas estão comparando isso com os papéis científicos, entendeu? Pois é, isso é um problema, quer dizer, eu acho que tem uma crise de credibilidade em relação, por exemplo, à ciência, que não é fundamentada nos problemas que a ciência tem, que a ciência tem vários problemas, é fundamentada na burrice. Então, mas é num vício, é isso que eu estou falando, é num vício social de acreditar que o que você lê é verdade. Então, como é que a gente quebra esse vício? Só dizendo, cara, tudo você tem que questionar e você é responsável pelas suas fontes. E o mundo está caminhando para isso, né? Porque agora, se você quer... Tipo assim, eu cresci num mundo que, se você quisesse notícia, o mainstream da notícia era Veja e Globo, né? Aí, hoje em dia, com a internet, com tudo mais, você tem lá uma coisa em branco no seu browser. Você tem lá o URL que você quiser ter, entendeu? Então você vai para Fox News nos Estados Unidos ou você vai para Globo no Brasil e você vai ter notícias completamente opostas da mesma ocorrência. Mas é isso também, né? A gente cada dia é atropelado por uma avalanche de notícias, né? Por um volume de informações que realmente é bastante grande. Todo dia eu fico sabendo de um monte de coisa que eu não tinha o menor interesse de saber, né? Então, quer dizer, é um negócio realmente terrível. Total. Então, indo mais para frente, então, mais profundo, vamos atacar um pouquinho essa questão. Queria saber muito a sua opinião sobre o que está acontecendo hoje entre Israel e Palestina. Olha, isso é um conflito que vem desde 1948, praticamente, né? Há uma disputa de terras ali, né? A ONU, por meio de uma resolução, decretou a partilha da Palestina, prevendo, autorizando a criação do Estado de Israel e determinando estados também, uma parte do território para os árabes residentes na região, porque havia comunidades árabes residentes na região. Houve muitas guerras entre árabes e israelenses, né? Todas elas vencidas por Israel, diga-se de passagem. E na Guerra de 67, que é a Guerra dos 6 Dias, é que se constituiu o cerne do problema que nós temos hoje, porque os israelenses ocuparam territórios que até então pertenciam à comunidade árabe, a faixa de Gaza. E por que você acha que eles ocuparam? Não, ocuparam como resultado da guerra. Na época em que a ocupação aconteceu, no caso de Gaza fica ali na margem do Mediterrâneo, né? No caso da faixa de Gaza, que é um lugar pequeno. Não, eu sei, mas eu estou perguntando assim, em termos estratégicos, considerando a guerra, por que você acha que era importante ocupar para eles? Porque são áreas da Palestina, da região da Palestina. Uhum. E a Palestina, quer dizer, Israel e os territórios... Só para ficar claro para o público, porque eu acho que hoje em dia é muito confuso isso, né? Vamos chamar de aquela área, porque assim, historicamente, aquela área era Judéia, né? E na guerra entre Roma e a Judéia, a guerra que Flávio Josefo relatou nos livros deles, as guerras judaicas, né?
Nessa guerra, a Judéia perdeu a guerra e Roma conquistou a terra lá. Já era conquistado por Roma, mas era administrado, né, por um governo judaico, né, que depois de perder a guerra foi outlawed, como é que chama? Foi marginalizado, né, não foi o regime regente. E nisso a Roma deu o nome da Judéia de Palestina, né? Mais ou menos, porque Palestina, Filistina, é um nome árabe, baseado nos filisteus. Lembra dos filisteus? Claro, mas eu estou falando, quem deu os nomes de Palestina foram os romanos, depois da Guerra Judaica, porque os filisteus eram inimigos dos judeus. Aquela área toda ali, os romanos chamavam de Síria. Não, estou falando, mas se você olhar no mapa romano, bizantino, o nome é Filisteia. Lá, parou de ser Judéia, antes era Judéia. Depois que eles ganharam a guerra, eles trocaram o nome para Filisteia, porque os inimigos mortais de quem tinha perdido a guerra eram os filisteus. Os árabes chamam de Palestina. Mas por causa de Roma. Eu tô falando na origem, entendeu? Porque os árabes não chamam de Palestina por causa dos filisteus. Porque que Palestina, em árabe, se traduz Filistina. Não, eu sei, mas estou falando. Mas quem deu esse nome, primeiro, se você olhar, antes os árabes nem existiam. Quer dizer, existiam os árabes, mas não existiam os muçulmanos. Quando a terra já era chamada de Filisteia, existiam os muçulmanos, não existiam os muçulmanos, e os romanos ocupavam a terra lá. É isso que eu estou falando. O termo Palestina veio dos romanos antes de muçulmanos habitarem a terra. Existiam os povos semíticos vivendo naquela região. Bom, mas não era muçulmano. Não, o Islã é depois. Posterior. Tem razão. Esses povos a gente reconhece pela língua, né? Pela língua que eles falam. A língua era aramaico, hebraico. Eram línguas semíticas. Mas o meu ponto de vista é que esse conflito entre os palestinos e os israelenses é um conflito moderno, é um conflito do mundo contemporâneo. É um problema deles conseguirem ajustar o convívio deles. Com certeza. Porque eles antes que a gente degringole, tipo assim, o que eu queria dizer com isso, da questão da Palestina, é só para as pessoas que estão nos ouvindo agora, de fazerem uma diferença, entendeu? Porque hoje em dia, quando a gente fala o conflito palestino, a gente pensa em Cisjordânia e Gaza. Quando você estava explicando, você estava falando do território que o mandato britânico entregou para os judeus hoje, né? Então, hoje a gente chama de Israel de jure. Só para ficar claro, entendeu? Para as pessoas que estão ouvindo, tem uma diferença. Porque quando as pessoas pensam palestinos, pensam em Cisjordânia e Gaza, né? E o two-state solution, né? A solução de 2 estados, esse tipo de coisa. Fundamentalmente é o seguinte, tem uma disputa de terras, não é? Desde 67, assentamentos judaicos foram instalados, especialmente na Cisjordânia e também na área do Grande Jerusalém. A área de Jerusalém Oriental ela era, como é que se diz, predominantemente habitada por árabes, né? por árabes da Palestina. E tem uma disputa ali. Esse atual problema ele é baseado num despejo de 4 famílias ali de Jerusalém Oriental, ali de Jerusalém Oriental, em que aqueles que estão despejando alegam que tem a escritura das terras. Você está falando do atual, do agora. Do atual, exato, do atual. E isso acabou produzindo uma irritação e uma insatisfação. E lá ali na faixa de Gaza, o grupo Hamas, né, que controla politicamente a faixa de Gaza e é adversário de Israel, tem usado essa situação para jogar foguetes contra Israel, né? E Israel, respondendo aos foguetes do Hamas, bombardeia a faixa de Gaza. Quer dizer,
Porque além de ter pessoas como eu e você, por exemplo, e muitos daqueles que estão nos ouvindo, que são favoráveis à paz, tem muita gente que sai ganhando com a guerra, né? Que é a guerra que tira proveito da manutenção do conflito. Com certeza. E indústria bélica, né? Além de nações, indústria bélica. Em ambos os lados. Então você tem essa situação terrível que a gente está assistindo agora, né? Que tem uma série de problemas terrivelmente complexos envolvidos, e sempre que se tenta é agir politicamente no sentido de conter o conflito e não resolver a situação, né? Que a resolução da situação passa necessariamente por um acordo político entre o governo de Israel e as autoridades palestinas, o que é uma coisa muito difícil. E, assim, entrando mais dentro dessa questão, porque é uma coisa que está acontecendo agora, né? Então, eu acho que muita gente está confuso, assim. Só para você ter uma ideia do meu background, eu morei 3 anos em Israel. Então, assim, eu tenho um pouquinho de conhecimento in loco do que é você receber foguetes enquanto você está lá jantando no McDonald's, né? Kasher, né? McDonald's azul, né? Que tem um McDonald's azul que é de comida kasher. Isso é meio psicodélico, porque você vive no primeiro país no Oriente Médio que se aliou, desde o Irã dos anos 70, né? Do Irã, do Reza... Qual é o nome dele? Pahlavi. Pahlavi. O Irã do rei Reza Pahlavi era extremamente ocidental, né? Mas desde então a gente tem um Oriente Médio não unido, mas islâmico, sem contar Israel, né? E Israel é como se fosse um câncer, né, vis-à-vis a hegemonia islâmica, porque não só é ocidental, como não é islâmico, né? Pelo contrário, é judaico e é uma religião que não necessariamente historicamente era desfavorável com os judeus, mas desde a fundação do Estado de Israel viraram arqui-inimigos, né? Isso é outra coisa que eu só um adendo, assim, uma parêntese rápida, só para lembrar que os islâmicos, enquanto os cristãos perseguiam os judeus, os islâmicos eram os melhores amigos, os muçulmanos eram os melhores amigos dos judeus, né? Até hoje, em Marrocos, o rei protege pra caramba o judeu. Eu gosto de falar isso porque hoje em dia se pensa que sempre foram inimigos, né? Mas não exatamente, né? Os islâmicos protegiam muito os judeus na época que os cristãos eram contra os judeus. Mas desde 1948... Oi? Não, existe um sentimento de islamofobia. Sim, é verdade. Em muitos lugares, né? Baseado no vínculo de grupos muçulmanos à violência, inclusive a violência terrorista, como é o caso do Estado Islâmico e da Al-Qaeda. Ocorre que a maioria esmagadora dos muçulmanos não são violentos. E esses grupos da Al-Qaeda e do Estado Islâmico, eles se fundamentam numa linha de interpretação do Islã que é muito minoritária. E, por outro lado, os inimigos se fundamentam só neles para poder criar uma imagem internacional do Islã. Exato, que é uma imagem negativa, enquanto que a maioria esmagadora dos muçulmanos estão cuidando da vida deles, estão pagando impostos, estão orando nas suas mesquitas, etc. e tal. Então, existe um estereótipo contra os muçulmanos que deve sempre ser esclarecido. Olha, 98% dos muçulmanos do mundo não pertencem ao grupo religioso, à interpretação religiosa desse pessoal violento, que, por sua vez, é a interpretação religiosa que é defendida pelo governo da Arábia Saudita, né? Que é amiguinho dos americanos, por exemplo, né? Que são os muçulmanos wahhabitas. Mas, enfim, é só para fazer... Que, by the way, foi quem criou o Talibã, né? Os wahhabitas, mas é uma loucura... uma loucura muito que vai além, eu acho que do nosso tempo aqui
para entender. Mas eu até indico assim, para as pessoas que estão nos ouvindo, tem um documentário do Aaron Curtis, que para mim é um documentário. Você conhece ele? É um cara, um documentarista da BBC. Ele é meio marginal, assim, é da BBC, mas ele faz uns documentários assim meio, tipo assim, ousados pra caramba, assim. E num documentário dele ele explica como que os Estados Unidos ajudou a criar o Talibã. É muito louco. Sim, ao próprio Estado Islâmico, porque ainda que o governo do Saddam Hussein no Iraque fosse uma ditadura pavorosa, quando os americanos chegaram lá e derrubaram o governo, eles esculhambaram a área toda, né? O negócio foi uma bagunça total. É como vai acontecer agora no Afeganistão. Total. Eles vão sair do Afeganistão, junto com a OTAN, e 3, 4 meses depois, o Talibã vai tomar o poder de novo. Quer dizer, e o Talibã vai ficar dizendo por aí que derrotou a OTAN, entendeu? Caramba, tipo isso. E Márcio, vamos entrar então agora, eu acho que saindo de Israel, ou na verdade extrapolando, né, do Oriente Médio, vamos falar sobre as gerações de guerra. Porque assim, a gente teve, né, diferentes gerações e regras bélicas, né? E a gente chega hoje na era da guerra total, né, do pós-terrorismo, guerra biológica potencialmente. Até queria saber sua opinião em termos assim que eu, sinceramente, eu sou cético e, ao mesmo tempo, eu sou mente aberta. Então, estudando história, a minha opinião é essa, que a gente tem que ser as duas coisas. E também, esse é o ônus da liberdade. Se você for só cético, você está entrando na patologia do ceticismo. Se você for só mente aberta, tipo, não, porra, tudo pode ser, não sei o quê, você entra na patologia da perplexidade, né? Porra, pode ser qualquer coisa. Então, assim, o que eu subscrevo e que recomendo para os nossos queridos ouvintes seja as duas coisas, que dá mais trabalho, né? Você ser mente aberta e cético ao mesmo tempo é o que dá mais trabalho. Pô, se você tem um botãozinho, alguém te fala, o que você acha de tal notícia? Você é sempre cético, você fala, acho que é besteira, sempre. Se você é sempre mente aberta, você fala, o que você acha de tal notícia? Cara, eu acho que pode ser, né? Pode ser qualquer coisa. Então você sempre sabe o botão para apertar quando você recebe uma coisa. Agora, se você é cético e mente aberta, você fala, pera aí, deixa eu pensar. Por um lado tem X, por um lado tem Y. Então, o que eu quero perguntar para você é quais são dentro... Não, primeiro eu queria que você, que é especialista, falasse sobre a evolução dos conflitos internacionais e o que hoje é possível e o que hoje ou que talvez que antes não era possível, que hoje é possível em termos de conflito internacional. O que uma nação, tipo os Estados Unidos, está pensando? O Pentágono está lá, né, na pentagonal que eles têm provavelmente, elucubrando. O que eles acham que é possível que a China esteja fazendo, planejando? O que é possível, entendeu? O que eles estão levando em consideração na nossa geração de guerra total? 4 coisas. Para ser bem explicadinho, né? Por favor. O professor tem essa mania de ser explicadinho demais, né? Em primeiro lugar, a maior parte dos conflitos armados no mundo hoje em dia não são entre estados. Praticamente não há conflitos entre estados. A maior parte dos conflitos no mundo hoje são guerras civis ou insurreições, né? Em lugares onde as instituições faliram. Tipo Estado Islâmico. Tipo Somália, tipo Afeganistão, né? A Nigéria, lá com aquele problema lá com o banditismo e o Boko Haram, a Líbia, que está numa guerra civil interminável. A guerra contra as drogas no Brasil. Pois os conflitos eles são desse tipo, dessa natureza, né? São conflitos que não é de um Estado contra o outro. Às vezes é o Estado contra rebeldes ou bandos muito bem armados. Você não tem 2 estados, isso é importante. Não às vezes tem participação de Estado, mas não tem 2. É muito mais raro isso acontecer hoje em dia. É o que a gente chama de guerra assimétrica. Sim. Né? Ou guerra irregular. Então, essa é a primeira coisa. A segunda coisa é que a maioria esmagadora das vítimas desses conflitos são os mais vulneráveis.
são mulheres, velhos e crianças. Isso é gravíssimo. Isso é um problema danado. Quer dizer, porque os soldados, eles se protegem melhor do que os não combatentes nas áreas conflagradas. Os soldados hoje em dia usam, se forem de países de ponta, blindagem corporal, eles se deslocam para o campo de batalha com veículos blindados de transporte de tropa. Caso eles sejam feridos, eles são recolhidos por helicópteros e enviados para o hospital, enquanto que os civis, eles estão ao Deus dará, né? E mesmo quando o conflito acaba, um número bastante grande de pessoas continua morrendo em consequência do conflito, porque as pontes foram bombardeadas, os hospitais foram destruídos, os sistemas de tratamento da água foram eliminados, então as pessoas vão morrer de doença, a Ritinha vai pegar água no poço, pisa numa mina terrestre e explode. Puta que pariu. Pois é, então é a segunda questão, né? A maioria esmagadora das vítimas desses conflitos são os mais vulneráveis. O terceiro aspecto do ponto de vista de um conflito mais agudo, o Pentágono, desde os anos 90, só pensa na China. E a China, desde sempre, só pensa nos Estados Unidos. Isso não quer dizer que desde Mao Tse-tung. Pois é, isso não quer dizer que eles vão entrar em conflito. Isso quer dizer que a principal hipótese de guerra em grande escala dos americanos é contra os chineses hoje em dia. Né? Até a pergunta, está acontecendo isso na ONU, né? Hoje mesmo teve essa notícia que perguntaram para os Estados Unidos se eles iam intervir, né, na guerra de Israel e Palestina, e a resposta deles foi que o principal foreign policy deles é se preocupar com a China, e por isso não iam intervir em termos de ONU com Israel e Palestina. Pois é, o fato de eu dizer que o imaginário militar americano é dominado pelos chineses e o imaginário militar chinês é dominado pelos americanos, não quer dizer que eles vão entrar em guerra um contra o outro. Tá bom. E o quarto aspecto é que esses conflitos já estão sendo travados em espionagem cibernética, estão sendo travados através do desenvolvimento de estratégias de uso de equipamentos de observação por satélite, obtenção de segredos, invasão de sistemas de computadores secretos, né, sigilosos, para conseguir colher informação. Essa informação que você está passando, acho que é bom enfatizar para o nosso público, acho que muita gente está achando que, vamos dizer, existe uma guerra iminente, né? Mas a verdade é que, por um certo lado, existe uma guerra, pelo menos fria, já acontecendo faz muito tempo, né? E no mundo, no sentido de que existe um jogo de xadrez, existe peças que estão... Existe as guerras comerciais que o Trump fez, existe, como você está falando, hackers, né? Que nem teve as eleições, fraude de eleição... E isso é só o que está vazando para o público, né? Imagina o nível de coisas que estão acontecendo hoje que a gente não tem ideia. Volta para o início da nossa conversa, que é até que ponto a gente tem... né, a gente está em 1942 e o que a gente sabe de fato sobre o que está acontecendo no mundo. Eu tive uma aluna de graduação que hoje, na PUC, né, eu sou professor da PUC, né, do Rio de Janeiro, do Instituto de Relações Internacionais. Eu tive uma aluna que era uma excelente aluna e ela fez mestrado e doutorado em Londres, na London School. E ela se especializou em cybersecurity, que é segurança com computadores, né? Segurança na internet. Ela seria uma pessoa ótima para um dia você conversar, né? Para falar sobre isso. Maravilha, depois me manda o telefone aí que eu adoraria. As ameaças, quais são os desafios, como é que os sistemas de proteção estão funcionando hoje em dia. Ela trabalha com cyberwar, cybersecurity, cybercrime, esse tipo de coisa, né? E é espetacular. De novo está vindo minha ereção intelectual, tá? Só para... eu tenho o maior orgulho de ter sido professor dela, né? Isso que além do salário
nem sempre ser grande coisa, mas eu também não tenho que reclamar. O grande orgulho do professor é você ver as trajetórias de sucesso dos alunos, né? Ela meteu a cara, foi para Londres, concorreu a uma bolsa, conseguiu a bolsa, porque ela não tinha dinheiro para pagar a London School. Você sabe que a Libra é barra pesada. Ainda mais depois da pandemia. Não, isso foi antes. Isso foi antes da pandemia. Não, eu sei, mas eu tô falando agora é impossível. Antes da pandemia já era pô, difícil pra caramba. Agora, pô, a Inglaterra virou um conto de fadas, né? E ela é tão competente, tão extraordinária, que não só conseguiu fazer o mestrado, mas o doutorado também. Né? Qual é o nome dela, para a gente poder honrá-la? Louise Marie Muriel. Louise Marie Muriel. Enchanté, ma chérie. Mas é brasileiríssima. Entendeu? Então é isso, é o quarto ponto, né? Você tem uma guerra híbrida em andamento. Você vê, no tempo do governo da presidente Dilma, foi o Wikileaks, né, que é uma organização que vazava uma série de informações secretas, vazou que tinha um sistema cibernético norte-americano que estava espionando todo mundo, inclusive o governo brasileiro e empresas brasileiras como a Petrobras. Né? Ele e o Snowden, né? O Snowden também foi um grande caso. Que foi o sujeito que deu as informações para o Wikileaks, né? Então, quer dizer, isso está em andamento, isso aí está... Cara, isso... Na verdade, eu me interesso muito por isso, porque o meu sonho da vida era trabalhar com inteligência, né? Pô, eu estudo história pra caramba, adoro isso, mas como um charlatão, né? Não como você que, pô... vamos dizer, lê os livros chatos, né? Eu só leio... eu pego os links da Wikipedia e vou entrando. Aquela coisa do down the rabbit hole, né? Tipo, eu vou entrando cada vez mais longe dentro dos linkzinhos da Wikipedia. Não existe charlatanismo no saber bem conduzido. Então você está ganhando envergadura, você está ganhando base intelectual, você está servindo melhor as pessoas que te assistem, então é super correto, é absolutamente honesto. Muito obrigado. Primeira pessoa que me corrige com propriedade, que eu sempre falo que eu sou charlatão e as pessoas só riem. E agora você está me elogiando, assim, um elogio, sinceramente eu agradeço. Tipo, brincadeiras à parte, porque de fato, assim, minha vida foi isso, né? Pesquisar as coisas com sinceridade, né? Com honestas intenções, mas com uma certa superficialidade, porque, porra, eu me interesso no big picture, entendeu? Eu me interesso no que está acontecendo, o que está por trás, e para isso você não pode se dar ao luxo, né, de saber demais de certas avenidas, né? Mas, Márcio, assim, além de te agradecer pelo elogio, melhor elogio até agora aqui dentro do programa, eu queria te agradecer pela sua presença hoje aqui. E antes da gente dizer adeus, que faltam 5 minutos para isso, eu só estou pensando se tem alguma coisa muito suculenta que eu deixei de te perguntar. Sempre tem, né? Acho que a gente tem muito pouco tempo juntos, né, para poder entrar em coisas mais profundas. Só o fato de você botar foguense, né? Mas fora isso... isso. Eu sou... como eu disse... Eu sou flamenguista, mas eu te perdoo por esse deslize acadêmico. Pois mas enfim... eu estou à disposição, né? Vamos fazer mais vezes isso? Sim. E gostei muito de conhecer você também, eu não te conhecia, né? É bom saber que você está por aí, né? Você trabalha com... a pessoa que você mencionou que trabalha contigo, que foi uma aluna excelente, anos atrás, né? O marido dela também, né? Da Ana Maria Tornado. Foi meu aluno, inclusive, em várias matérias. Não que ele tenha repetido, é porque ele fez várias matérias. Que era um grande intelectual. Então, quer dizer, é um prazer, é uma honra ter participado aqui dessa live com você.
Uau, muito obrigado. Que isso, poxa, eu faço, pra você ter uma noção, eu não ganho nada com isso, né? Além de likes e um ego inflado, o que eu ganho principalmente é aprender com pessoas como você sinceramente, aprender sobre mim mesmo, aprender sobre o que eu posso contribuir para o mundo um pouco mais, né, com esses meus estudos, estilos diversos de ser. Então, eu te agradeço imensamente pelas suas palavras de carinho, né, que eu sei que são elogios, né, que só uma pessoa na sua cadeira, no seu patamar, poderiam ter essa sensibilidade de reconhecer. Então, eu te agradeço de coração e agradeço a sua presença aqui. Você tem uma... Eu vou te dar agora um elogio, não porque você me deu um elogio, mas porque eu já tinha deixado esse lugar aqui para te elogiar, e esse elogio foi adquirido durante a nossa conversa, que é que eu entrevisto, a gente está indo, o seu é o 103º episódio, então assim, eu entrevistei muita gente, muitos intelectuais, né, e você tem um jogo de cintura muito único. Quando eu digo jogo de cintura, não é maquiavélico nem de marketing, eu estou dizendo um jogo de cintura intelectual honesto, sincero, de não se comprometer com meias verdades. Eu te fiz perguntas difíceis, que você poderia ter saído por um viés ou se comprometido com uma agenda, e você tomou cuidado para ser moderado, para ser, como se diz, sóbrio, dentro de um mundo que as pessoas estão escolhendo saídas passionais com muita rapidez e muita facilidade, independente do grau acadêmico, né? Talvez isso seja óbvio para você no seu mundo e tal, mas eu já entrevistei pessoas de diversos calibres acadêmicos, de diversas indústrias, e posso te dizer que você realmente tem uma postura acadêmica que é aquela postura acadêmica que a gente deseja para os acadêmicos, aquela postura clássica, né, a universidade, nas universidades habitam os universalistas, as pessoas que estão visando a verdade, visando o questionamento sem viés, o progresso humano, humanista. Então eu queria te dar esse elogio aí, quem sou eu, mas foi realmente uma postura única sua. Olha, muito obrigado, né? Eu acho que isso vem da responsabilidade do professor, né? O professor, ele não pode... ele tem que procurar atrair a audiência, ele tem que procurar tentar fazer com que a audiência não tenha ojeriza dele, alguma coisa desse tipo, né? E o equilíbrio também é sempre razoável, né? Especialmente numa situação em que todo mundo aqui está se tratando com absoluto respeito. Então, muito obrigado aí pelas palavras, você foi muito gentil. E você foi muito humilde. Mas, Márcio, muito obrigado pela sua presença, obrigado a todos pela participação. Antes de terminar, vou te fazer uma última pergunta, e depois eu vou fazer o clássico resumo do que eu aprendi com esse episódio, com essa nossa conversa. E a pergunta final eu queria entender de você, para você, nesse mundo de conflitos internacionais, de não saber exatamente o que é verdade e o que não é verdade, o que mais importa para você? O que mais importa para mim? Olha, o que mais importa para mim é que um dia nós tenhamos justiça para todos e não tenhamos mais pobres. Porque eu acho que muito da violência, da infelicidade que nós temos vem dessas coisas, injustiça e pobreza. Então isso importa muito, né? O que vai acontecer com o outro? Eu tenho a impressão que isso é... Mas
a minha interação nessa questão, ela não é religiosa, ela é política. É uma decisão dos seres humanos, é uma decisão de nós como coletividade. Então, eu acho que isso aqui eu diria que é bastante importante para mim. Inshallah, como dizem os muçulmanos. Shalom, como diria o judeu. Então, agora eu vou falar para vocês o que eu aprendi com o programa de hoje, com o Márcio Scalércio. Mas antes de eu falar isso, eu queria dizer que se vocês quiserem apoiar nosso programa, que a gente não ganha nada com isso, apesar de ter muita gente aqui trabalhando para que isso aconteça, por favor, deem likes e se inscrevam, porque quem sabe um dia a gente não possa ganhar dinheiro do Mark Zuckerberg e sustentar essas conversas intelectuais. Então, se você quiser muito apoiar a gente agora nesse momento, mande um WhatsApp para sua avó, que está precisando de atenção, porque provavelmente ela está isolada na pandemia, e mande para o seu melhor amigo, falando da sua experiência que você teve hoje. Fale para eles, irmãos, do Evangelho no Alvo com Heron Falbo. Fale do seu testemunho, do que você viveu hoje, irmãos. Na sua conversa intelectual. E diga como você foi tocado pela mão de Heron Falbo, sem usar as mãos, igual Jesus e Lázaro. Não, mentira. Estou exagerando um pouco, com todo respeito aos cristãos aí na audiência. Mas se você perdeu alguma parte do show hoje, vocês podem ouvir a gente no Spotify, no YouTube. Amanhã a gente tem esse compromisso com o nosso co-cidadão brasileiro de fazer o upload do episódio no YouTube e Spotify. E agora, finalmente, eu vou dizer o que eu aprendi com esse programa. O Márcio Scalércio, ele tem um compromisso com o que ele estuda, com o que ele, como ele mesmo falou com os alunos dele, que ele mesmo falou, tipo assim, se você recebeu um fake news ou um news que você acha que é news no WhatsApp, eu, Heron, tenho um compromisso para quem eu passo adiante aquela notícia. Esse compromisso que ele tem com a informação que ele está passando significa que não importa o que eu penso, o que eu gostaria que fosse a verdade, com esse compromisso eu adquiro um acesso à verdade verdadeira. Eu adquiro talvez um potencial, pelo menos, para a verdade verdadeira. E o que é isso? Que é um compromisso do que tudo que eu estou recebendo, mesmo que eu acredite, mesmo que eu absorva, eu só vou passar adiante depois que passar pelo crivo do meu discernimento, de todas as ferramentas que eu tenho ao meu alcance. E aí e ninguém tem responsabilidade de que aquela coisa seja absoluta. Mas a gente tem a responsabilidade de que a gente não esteja alimentando para outras pessoas o que os judeus chamam de Lashon Hará, a língua do mal. Que a gente não tenha... que a gente não esteja passando adiante uma coisa que vai causar mal para as outras pessoas, que vai alimentar a ignorância, que vai causar perplexidade para outras pessoas. Então, acho que é isso que eu aprendi hoje com o Márcio Scalércio, que eu, quando estiver passando para vocês que estão nos ouvindo, qualquer tipo de informação, eu vou pensar 200 vezes, porque eu tenho responsabilidade, independente, assim, o podcast, o meu programa, o meu talk show tem como uma das cartadas falar o que eu quiser, porque eu não tô na cama com o Bolsonaro, eu não tô na cama com a Globo, eu não tô na cama com os meus convidados. Eu tô na cama comigo mesmo, e agora eu tô na cama com vocês, depois que eu aprendi essa coisa com o Márcio Scalércio, que eu estou me comprometendo publicamente de dar informações, eu pelo menos checar
200 vezes, e se eu não chequei, eu ser honesto sobre isso. E ter as melhores intenções em mente quando eu passo informações adiante, e não o que eu quero provar e o que eu quero que seja verdade. Então é isso, gente. Muito obrigado. Assistam nosso programa ao vivo de segunda a quinta, às 19 horas, sempre que é humanamente possível. Beijão.